Olá, viajantes, aqui é Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje no ViajaCast a gente tem um professor e empreendedor na área de educação. Ele que é o meu professor atualmente, né, de professor inglês. do que de inglês? Ele foi já meu professor há alguns anos atrás e hoje eu retomei os estudos. Além de tudo, muito simpático. Exatamente. E assim, ele é professor já quase, ou mais de 20 anos. Sim, então, ele falou 1999 já superou 20 anos. Sim, então ele acho que ele tem muita coisa pra falar, além das histórias de viagem que ele tem, porque eu sei um pouquinho aí, porque a gente tem uma amizade de longa data. Seja muito bem-vindo, Roosevelt. Olá, tudo bem? Muito obrigado por me receber, super contente. Que bom. Também. Partiu? Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Se apresenta e eu não sei o que eu não falei de você, mas se quiser se apresentar aí pro pessoal que não te conhece. Então, eu, na realidade, me formei na Universidade Federal de São Carlos em 2003. Um pouquinho antes, né, de me formar, eu já passei a ministrar aulas de inglês, conhecendo todo esse universo, né. Na realidade, a minha formação é como linguista. Então, o que difere um pouquinho é que o linguista, ele atua no estudo dos idiomas e das línguas, sejam as línguas naturais ou as línguas artificiais, o que envolve linguagem de programação também. Né? Então, isso aí dá um pouquinho do ensejo, né, do fato de hoje eu trabalhar também com algumas tecnologias relacionadas diretamente à linguagem natural, né, que é a linguagem humana, e também com línguas específicas. Hoje não faço nenhuma programação, mas eu lido com sistemas também. Interessante, isso eu não sabia que essa formação também englobava a parte de programação, né? Porque no final é uma linguagem, é verdade, eu não tinha parado para refletir, né? Exatamente, Marco. Eu programo e aí eu trabalho com linguagem, aprendo outras línguas, mas são linguagens de programação, né? Interessante, essa é uma coisa que eu não sabia. Você tem um pouco de linguística dentro da tua veia aí, né? Porque se você se comunica com as máquinas, você, né, usa toda essa base aí, é interessante. Inclusive o Mac usa muito inglês, né? Assim, a base para programação é inglês, no final, os documentos vai ser em inglês, a maior parte vai ser em inglês, então a importância de você saber inglês é grande. Eu tenho inglês mais técnico, então eu tenho facilidade de ler, facilidade de ouvir. Como eu não pratico a fala, eu tenho dificuldade de falar. Então, mas isso é uma questão de começar a praticar, né? É uma das coisas que eu sinto falta. Mas, por outro lado, eu trabalho bastante lendo, então eu acabo tendo contato com o inglês, né? Legal, viu? Mas sempre tem oportunidade para praticar, né? Agora tem a esposa aí que pode praticar com você, né? Ah, sim, com certeza. Vira e mexe a gente brinca aqui de falar inglês. É verdade. A gente, na primeira casa que a gente morou aqui na Itália, a gente dividia a casa com uma pessoa, né? E como essa pessoa não falava inglês, quando a gente queria conversar alguma coisa entre a gente, porque faltava um pouco de... intimidade, né? Sim. Mas dá pra gente falar coisas íntimas, sim, nossa, que a gente não quer compartilhar. A gente acabava se comunicando em inglês, é muito engraçado isso. Além de proporcionar isso, né, o inglês, né, de você poder falar perto de alguém que não... Hoje em dia, acho que tem muito mais gente que fala inglês do que quando, sei lá, eu era criança, por exemplo. Mas ter o inglês como uma segunda língua, ele te abre portas, né? O Roosevelt mesmo pode falar pra gente a questão da importância, né, de ter uma segunda língua. Sem dúvida. Você sabe que abre muitas portas, né? Aprender um idioma, principalmente o inglês, hoje, ele acaba sendo primordial, né? Veja, por exemplo, a última entrevista do Leandro Carnal na CNN, e é uma entrevista que está disponível no YouTube. Ele comenta ali por volta dos 9 minutos de vídeo que conhecimentos essenciais para o próximo mercado que vem após a era do Covid é ter o conhecimento de inglês e de informática. Sem esses conhecimentos, a vida vai ser muito difícil. Não é que as pessoas vão morrer, mas elas terão dificuldade aí para encontrar um espaço debaixo do sol. Então, por isso que ter o conhecimento de idiomas
ele é primordial porque nosso mundo já não tem mais fronteiras, né? Hoje vocês estão conversando comigo, nós estamos aí a 13 mil quilômetros de distância e o bate-papo é como se estivéssemos aqui tomando um café, não é? Exatamente. Essa evolução que a gente teve aí de uns vários anos, que é a questão do home office, né? Um pouco forçado, né? Sim, quer dizer que a gente antecipou essa evolução. Sim. Essa evolução que a gente teve, porque a gente foi forçado, né, a fazer home office. As empresas, no mínimo, estão esperando que você saiba mexer muito bem no computador, porque você vai ter que trabalhar à distância, né, de casa. Então, no mínimo, no computador você tem que saber mexer. Ser independente também. O que tem acontecido é basicamente o seguinte: nós temos aí alguns livros, né, que são referências para um bate-papo, né? Um deles é Geezers and Geeks, que é um livro que basicamente ele mostra como começou o TED Talks. E foi na época, né, em meados aí de 2000, quando passou-se a colocar, né, vídeos na internet. E o que eles notaram? Que os palestrantes eram pessoas ou muito experientes, né, os chamados Geezers, tradução livre, ficaria os velhinhos, né? E os geeks, né, que seriam os mais novos, que passaram a fazer parte desse universo tecnológico. O que, no meu ver, esse momento que a gente está vivendo trouxe para esse tipo de evolução, é que os mais velhos, os geezers, eles passaram a observar que hoje há uma interação homem-máquina muito mais desenvolvida, né? É um projeto aí que começou com a IBM já uma década e meia atrás, né, que é chamado de Human Computer Interaction. E, na realidade, isso faz com que as pessoas notem que o uso de tecnologias está cada vez mais fácil, pensando nessa comunicação homem-máquina. Então, aquilo que outrora era difícil, por exemplo, pessoas mexendo em caixa eletrônico no banco, sempre faziam filas enormes para falar com gerentes, isso foi evoluindo a tal ponto que hoje você vai em agência bancária e as agências estão vazias. Sim, essa é uma linha de estudo na programação que a gente chama de UX, que seria User Experience. Exatamente. Que é focado em pensar como a experiência da pessoa, do usuário, em cima do que você está fazendo, seja um aplicativo, seja um caixa de banco, qualquer coisa que tenha uma interação com o ser humano, existe uma linha de pensamento que é a experiência do usuário, que é muito interessante e as empresas que focam nisso normalmente são as empresas que despontam, porque a pessoa tem facilidade, que tem o iPhone, a Apple, na época que foi lançado, revolucionário e tal, que tinha uma experiência de usuário muito além da época, né? Então... Isso é muito interessante você falar, porque quando eu tive meu primeiro celular, como que chama? Touch? Não, um celular que acessa a internet e tudo mais. Um smartphone. Um smartphone, sim. Me foge as palavras. Um telefone esperto. Telefone esperto. A primeira vez que eu fui comprar eu tava morando nos Estados Unidos e eu tava em dúvida, né, qual que eu compraria, porque ainda não tinha essa, né, era 2011, né, então ainda não é que todo mundo tinha acesso. E aí eu fiquei em dúvida entre a Samsung e a Apple, né, e aí o que eu fiz? Eu visitei as duas lojas e quando eu fui até o quiosque, né, da Samsung, eles me falaram assim... você já tem? Eu falei, não tenho, vai ser meu primeiro smartphone. E ele falou assim, então eu te aconselho comprar da Apple, porque é mais fácil pra mexer pra quem não tem tanta experiência. Então, tipo, o cara da Samsung me indicou a Apple na época. Sim, porque foi o grande sacada deles, foi essa experiência, porque a gente tinha o Palm Top na época, que seria o antes dele, né, que era com uma canetinha, mas não era nada intuitivo. E aí quando entrou ele, que era toque na tela, diretamente na tela com o dedo, e você tinha uma experiência do usuário mais sucinta, né? Isso ajudou, isso faz parte dessa experiência do usuário, que é o UX, que a gente tanto fala na programação, né? É muito interessante, né, para quem tá na área. Sem dúvida. A gente vai ter que fazer um podcast só sobre tecnologia. Eu acho que é importante, até porque, assim, a que ponto nós chegamos hoje? O working from home, né, que as pessoas têm usado o termo home office, mas home office é um escritório dentro de casa, né? Na Inglaterra a gente usa o termo study, nos Estados Unidos é muito comum falar home office para quem tem um espacinho, um canto dentro de casa, né, onde ela trabalha, aquilo é o
home office, mas o termo usado para o trabalho e para a quarentena é working from home. Foi o uso de tecnologias como videoconferência. E um dado interessante é em relação ao Zoom, né? Hoje o Zoom basicamente teve uma lucratividade de 4 bilhões, né, de dólares, por conta, né, das pessoas terem a necessidade de se conectar com uma plataforma que fosse bem fácil para as pessoas, né? Hoje eu vejo muitas pessoas utilizando, né? O criador foi o Eric Yuan, e ele nem esperava, né, que de 2011, da criação da plataforma Zoom até hoje, né, fosse dar esse boom e as pessoas utilizarem uma plataforma que ficou fácil, né? Até recentemente, os problemas que tiveram com segurança já foram superados, né? E hoje já não tem... Obviamente, em informática, a gente sabe que a segurança está comprometida a todos os momentos, né? Sim. Então, aquelas primeiras falhas de segurança, elas já foram superadas e hoje tem aí a plataforma Zoom sendo utilizada por muitas organizações de forma massiva, né? E mudando a maneira como as pessoas se comunicam, né? Inclusive está sendo uma maneira, né, que você encontrou para continuar dando aula para os seus alunos, né, à distância. Sim, eu tenho utilizado uma outra ferramenta, que não é o Zoom. O Zoom eu utilizo para reunião com amigos, com, né, outras pessoas do meu dia a dia. Porém, hoje a gente usa o Whereby como uma ferramenta para as aulas, né, por conta da versatilidade que ele tem, por estilo de aula que eu trabalho. É bem interessante. Mas assim, uma curiosidade, 20 anos atrás, o que te levou a escolher esse caminho, ou o caminho te escolheu? As coisas que aconteceram. O que aconteceu para você se tornar um professor de inglês? E digo já de passagem, um ótimo professor de inglês. Obrigado, viu? Muita gentileza da sua parte. Na realidade, quando foi o ano de 1997, eu ainda fazia o curso de inglês num grupo pequeno, um professor bastante experiente, que ele morava em São Francisco com a esposa, e a esposa, como era professora em Berkeley, ela veio para o Brasil para fazer um projeto de pesquisa que está disponível na internet, bem interessante, que é Feijoada Kosher, o nome do livro, da professora Misha Klein, né? E aí eu precisei ser aluno deles, né? O marido veio para cá para acompanhá-la e ele passou a me instruir. E nesse período ele foi me estimulando bastante com informação cultural, né? O que me estimulou aí a ideia de expandir, né, meus trabalhos. Na época ainda eu trabalhava com informática e eu recebi um convite para ir para a Índia em 1998. Então, em agosto de 1998, lá estava eu, de mala e cuia, para uma viagem insólita. Não sabia o que ia fazer, mas simplesmente embarquei aí como intérprete. Você já foi como intérprete, então você já falava bem inglês? Então, na realidade, não. Eu tinha feito anos de curso de inglês e foi a primeira lição da minha vida, né? Da minha vida no universo corporativo. Eu não estava bem preparado, porém eu fui muito bem recebido. Os indianos foram de uma paciência e simpatia muito grande, considerando que meu inglês era um young English, né? Ele servia para comunicação, mas eu estava ali no mundo dos negócios, participando de reuniões com engenheiros e tudo mais, e no final dos 40 dias, eu posso dizer assim que eu tenho que dar um agradecimento a eles, né, de tudo que aconteceu, e graças a Deus também. A imersão acaba sendo uma fase de aprendizagem bem rápida, né? Eu vejo que... O jeito mais rápido de se aprender é você ter imersão. Por isso que estimular a fala, assim, é muito importante. Se você não pode viajar e estar dentro do país, que eu acho que é o mais rápido, aconteceu com a gente com o italiano, a gente aprendeu bem rápido, a hora que a gente precisou mesmo, não tinha mais o que fazer, né? Tinha que ir na comune resolver problema de documento, resolver casa. Eu mesma voltei a fazer inglês agora porque eu não estava praticando, né? Aqui a gente usa o italiano no nosso dia a dia. Então, eu voltei a fazer inglês para realmente fazer parte do meu dia a dia e eu não perder o que eu já sabia e aprimorar o que eu já sei, né? Que bom.
E sempre é importante. O praticar, ele vai dar sempre a pessoa a abraçar detalhes que, se ela não estivesse praticando, ela não tem esse conhecimento, correto? Ô, Roosevelt, eu sei que você fez, assim, um monte de viagem, né? Quantos países você já conheceu? Quantos tem na lista aí? Hoje eu passei por em torno de 16 países e alguns passei várias vezes, tive a oportunidade de voltar na Itália, né, pelo menos as 2 vezes, então foram 3 viagens para a Itália, mas todas essas viagens elas foram para mim através de um programa voluntário que é chamado de CISV, que é uma organização mundial, presente em mais de 70 países, que tem por objetivo aproximar as culturas através da comunicação e resolução de conflitos, né, de forma pacífica. E foi um crescimento muito grande na minha formação moral e também nos conhecimentos que adquiri linguístico ao longo desses 18 anos trabalhando para eles. Minha primeira viagem foi em 2011 para Toronto, Canadá, e daí eu não parei mais. Mas é sempre como fazendo a mediação da língua, você sempre está nesse conceito, nessas viagens, ou não, você também realiza outros tipos de trabalho? Então, a língua, olha a importância do inglês. Nessas viagens, o inglês ele era a língua comum de todos, de forma que o meu trabalho, o inglês era secundário nesse trabalho, Marco. E que a atuação dos outros educadores que viajaram comigo é justamente para intermediar o processo, né, de comunicação entre os jovens e desenvolver habilidades como liderança, comunicação entre outros jovens, resolução de conflitos. O CISV ele tem essa concepção na base deles, né, trabalhar com desenvolvimento sustentável. E se não fosse o inglês, basicamente não fazer esse trabalho, né, com eles, visto que o CISV ele tem como língua comum o inglês, né? Então os trabalhos que a gente vai ali que nós desenvolvemos, principalmente de gerência de risco, né, o risk manager, ele precisa ter acesso a vários documentos que são todos eles em inglês, a base. Bom, ele serve de referência que, na verdade, o mundo é baseado nisso hoje, né? A gente tem como língua principal, seria acho que o chinês, pelo devem da quantidade. Não, a mais falada, a mais falada, acho, né, que é pela quantidade, só Sim. que a gente se limita a uma região também, né? É mais concentrado numa região e mais difundido, eu diria, entre vários países, entre todos os âmbitos, seria o inglês. Eu imagino que é assim hoje. Entre línguas mais faladas, se não me engano, o Roosevelt até pode me corrigir, caso eu esteja falando alguma bobeira, mas é o chinês, o francês e o espanhol. Mas o inglês ele está presente em cerca de 50 países, não só como língua oficial em alguns, mas em outras como uma segunda língua. Então, por exemplo, você tem a Dinamarca que a gente foi mesmo, não era língua oficial, mas era uma segunda língua, que você pode estar lá numa boa e falar inglês, né? Tipo, você se vira muito bem com o inglês. Sim, sem dúvida. Não, sim, eu vejo que também é a questão de documentação, faculdade, os artigos são escritos em inglês. Então a gente tem essa comunicação mais voltada para o inglês, então ele seria a nossa ferramenta universal, né? Mostra a importância dele, né? Também, como língua mais falada, o inglês ele em cerca de 36 países e territórios, tá? E fazendo uma correção, né, hoje o inglês ele está como a mais falada no planeta, o segundo vem o mandarim, isso, o espanhol vem em terceiro lugar e o hindi vem em quarto. E aí é interessante, né, que a gente tem o mandarim e o hindi como línguas mais faladas também, pelo fato do número, né, hoje na Índia você tem mais de 20 línguas oficiais, na época que eu fui eram 18, hoje passou já para 20 línguas oficiais, porque eles consideram as línguas também de pequenas etnias, né, e isso é importante. Mas hoje, então, nós temos, né, mais de 36 países como o inglês como língua oficial, né, mas, obviamente, ele está presente não só em 50 países, mas mais territórios, né, pelo menos para a parte comercial ele é vital. E depois, em segundo lugar, mandarim,
espanhol e o hindi. E depois vem o árabe em quinto lugar e o português. É porque a gente tem volume de pessoas, né? Exatamente. Você percebe, isso é bem interessante, né? Que bom. E entre as minhas viagens, né, dessa primeira experiência na Índia, depois a gente voltou pela Alemanha. Os alemães, aí, diga-se de passagem, falam um inglês muito bom. As pessoas talvez se incomodem com o sotaque, mas o sotaque ele já não é mais um problema hoje para a comunicação em inglês. Fato é que a National Geographic, após a compra da Heinz Engage, ela enfatiza no material dela compreensão das diversas formas de se falar inglês, seja ele de qualquer origem. Então, Roosevelt, dentro dos países que você visitou, muitos deles não tinham o inglês como principal língua, né? Como que foi a experiência para você? Você conseguiu se virar no inglês ou você acabou aprendendo a língua local? Porque a gente sabe que você fala mais de uma língua. Eu sei que vira e mexe, você manda mensagem pra gente e tal, e não é em inglês, você manda em outras línguas também. Ok, na realidade eu fiz 1 ano de mandarim, mas eu não visitei a China, embora a gente se encontrasse com professores de origem chinesa também, mas eu não tenho influência no mandarim. Uma palavra aqui, outra ali, reconheço alguns ideogramas, né? Para a Itália, foi a partir da minha segunda viagem que eu aprendi um pouco do italiano, também bem básico, mas que foi suficiente para poder me comunicar no comércio, com as pessoas, transportes, hospitais, né? Outra também, algo que me aconteceu na Suécia, foi o período que eu estava com eles em 2004, nós ficamos na cidade de Kalmar, bem ao sul da Suécia, uma cidade muito bonita, com castelo, enfim, fica de frente para uma ilha que tem a ilha deles chamada Irland. Essa é uma ilha que traz ali fósseis que são basicamente é aberto, assim, é um sítio arqueológico aberto para qualquer pessoa que vá visitar. E aí eu aprendi palavras locais também com suecos, foi muito legal, até porque o sueco ele se assemelha muito à língua inglesa e foi muito bom. Então essas línguas que eu fui aprendendo foi pela convivência. O hindi também, quando estive na Índia, fui aprendendo palavras ali para poder ir para o comércio, para poder fazer compras, e você acaba aprendendo, aderindo bastante. O espanhol também foi uma oportunidade quando estive na Colômbia, e também convivendo, embora a gente tem que dar aí o braço a torcer os colombianos que se aventurem a aprender o português, eles aprendem muito rápido, você quase não percebe sotaque neles. Jura? Tive contato com uma moça em Bogotá e ela aprendeu o português em 40 dias sem sotaque. Caramba! Só que ela fez um intensivo muito grande e sempre assistia novelas. Pelo menos nossos 40 minutos de conversa, eu só teci elogios, porque você não notava aquele sotaque latino, né, de quem fala espanhol. Ela estava bem assim, tranquila. Parecia muito mais uma carioca falando. Acho que ela assistiu todas as novelas da Globo. É muito engraçado isso. Tem mais gente que a gente conhece aqui que fala, mas eu acho que é por conta do português de Portugal. O português de Portugal ele tem esse chiado característico do Rio de Janeiro ali. Característico do carioca. Quando a gente esteve em Portugal, a gente percebeu isso. Então, talvez, pode ser que essas pessoas pegam algumas fontes, né, de português de Portugal e utilizem para aprender e acaba ficando com esse chiadinho na fala. Vocês foram em Porto? Fomos sim. Então, na realidade não é chiado, né, é marulho, né? O carioca também não tem chiado. O chiado do carioca também é marulho, né? Então é o chiado do mar, né? Então, os portenhos têm marulho, os cariocas também, né? Pergunta pro carioca se ele tem chiado na voz. Ele vai falar, não, de jeito nenhum, não tem nada, isso é marulho. Não, isso é marulho. Não, mas agora você falou uma coisa que é importante observar, que, por exemplo, nos países latinos ali, o Brasil,
a Colômbia, que você falou aqui, que eu já não conhecia, talvez ali um pouco da Argentina, do Chile, a cultura ali, as pessoas tendem a aderir você que está chegando. Então, se você chega sem falar a língua, no caso ali, você foi falando o inglês ou o espanhol, ela acabou falando português com você. Isso também acontece com os brasileiros. Às vezes vem um gringo, a gente tenta falar inglês com ele. Só que aí, quando você parte aqui para a Europa, não é bem assim. Se você for para a França, os franceses vão falar francês com você. Eles não vão... a maior parte... Eles resistem bastante. Eles falam inglês, se precisar sim, mas eles tendem a falar a língua local. O italiano aqui, ele não está muito preocupado em aprender inglês para me comunicar comigo, que sou estrangeiro. Ele vai falar em italiano e você que se vira. Então a importância de você aprender as línguas é esse cenário. Tem lugares que a pessoa vai ser mais amigável, vai conversar com você? Tem. Mas aqui, por exemplo, não tem muito disso, não. Eles vão falar italiano. Eu acho que acontece a questão de facilitar falar em inglês nos países da Europa, os que não é a língua oficial, vamos dizer, nos países que tem como segunda língua. Então, tipo, na Dinamarca, na Alemanha, é muito fácil. Na Suíça. Então, é muito fácil você falar inglês nesses lugares. Agora, você chega aqui na Itália, você chega ali na França, pelo menos que foi a experiência que a gente teve... Nossa, que dificuldade, o pessoal não fala inglês. Sim, eles vão puxar pra língua nativa, mas aí se tiver uma segunda opção, não vai ser português. Vai ser inglês. Vai ser inglês, óbvio. Você teve esse problema com a resistência, Rô? Então, quando eu fui para a França, eu tive duas oportunidades de estar lá. A primeira vez em Clermont-Ferrand, eu não fiquei só com o meu grupo, porque as pessoas do grupo do CISV, todas falam inglês, assim, na sua maioria, todas falam inglês, e isso faz com que a comunicação seja muito suave para essas viagens. Porém, o CISV ele proporciona também para a pessoa a viagem onde que você possa ter contato com os locais. Então, eu saía muito para mercado, me entrosava com outras pessoas que não eram do nosso grupo. Na primeira viagem, eu tive para a França, eu fiquei na cidade de Pont-du-Château. Muito legal porque fica próximo de Thiers, dali a gente teve um caminho para ir até Orcival, Mondor, fomos para Super-Besse, Vichy, e todas essas cidades, assim, realmente o inglês ele não era o ponto forte. Algumas pessoas comunicavam com a gente em inglês, em Pont-du-Château eu tive que me comunicar em francês, porém eu tive a sorte de ter tido uma professora de Marseille. E essa professora, ela me ensinou um francês básico que permitiu que eu me comunicasse ali com as pessoas. Alguma confusão na fala, mas no geral a comunicação foi muito boa. Já o retorno meu para Paris, eu me surpreendi de que todos os franceses dos lugares por onde passamos falaram conosco em inglês. Sim, a gente também teve essa experiência. Isso, foram muito simpáticos, eu fiquei assim, lisonjeado de ver que Paris é uma cidade que fala inglês. Né? Se as pessoas tiveram alguma experiência ruim no passado, eu diria para elas reverem, porque hoje é uma outra Paris. Viajou errado, né, Rô? Tem que ir de novo. Viajou errado, então tem que ir pela segunda vez para poder comer, né, aquele foie gras, né? O crepe. Tá muito caro, come salada. O problema é que agora para vocês que estão no Brasil viajar para cá é triste, hein? Já passou dos R$6 o euro. Então, mas vai mudar tudo isso daí, né? A gente espera que a gente tenha uma mudança na economia, porém é uma coisa que a gente tem que deixar para os especialistas, né? Eu não sou especialista, não, vamos aventurar a falar, mas a gente está cruzando os dedos aqui para dar tudo certo. É o que resta a gente é torcer. Como a gente não é especialista, a gente vai falar de coisa que a gente é especialista, né? A gente sempre fala aqui no podcast essa questão da gente tentar falar a língua local, né? Por mais que o inglês ajude muito, você se virar em qualquer lugar que você vá no mundo, você tentar falar alguma palavra local sempre ajuda você ser mais bem-vindo, né? Você teve essa experiência, né, Roosevelt? Sim, eu tive essa experiência, foi uma das coisas que me alegra muito e também estimula você a conhecer outras culturas.
a partir do momento em que você aprende, mesmo que seja as palavras básicas, né, com licença, obrigado, né, por favor, isso vai fazer com que as pessoas elas vejam que você teve a preocupação, e isso abre porta para simpatia e empatia também das pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito gostoso. Verdade. Bom, eu tive o imenso prazer de apresentar um grande amigo meu aqui, que começou como meu professor de inglês e se tornou um grande amigo. A gente tem amizade aí há alguns anos já, a gente já viveu bastante coisa juntas. O Roosevelt foi responsável, um dos principais responsáveis, por me incentivar a viajar, a perder o medo, né, de viajar, de conhecer o mundo. Então eu só tenho a agradecer muito ele por isso. E hoje eu devolvo isso para as pessoas que nos ouvem, né? A gente mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que dá para viajar. E esse programa a gente tem o intuito mesmo de falar que você saber uma segunda língua realmente te abre portas, facilita e melhora a sua experiência num outro lugar. Sim, a gente gostaria de falar para vocês, no mínimo, se preparar. O inglês ele é muito importante, tanto profissionalmente como para viagem. A gente usa ele para os dois, eu uso profissionalmente, eu uso para viagem, a Manu também no mesmo caso. Então, agora que a gente está nesse tempo de Covid, que as coisas estão mudando, que a gente está começando a fazer as coisas de casa, trabalhar com coisa online, a gente vai deixar aqui a oportunidade de você contactar o Roosevelt. Então eu vou deixar na descrição o site dele, as formas de contato, porque ele pode te ajudar a praticar seu inglês através da internet, porque a gente está mudando tudo, está todo mundo mudando e ele também está se adequando. Então eu acho muito interessante. Você quer deixar aí, falar o seu site já? Porque depois eu vou deixar ele aqui na descrição, mas você já fala aí as formas de contato? Opa, sem dúvida. O site ele é www.coupling.com.br. E tem algum e-mail, algum telefone de contato também se você quer deixar, que a gente deixa. Depois na descrição eu faço a cópia de tudo isso. Muito bom. Meu WhatsApp direto é o 55 do Brasil, né? 17 99 681 5333. E o e-mail para contato é meu nome, roosevelt@coupling.com.br. Para quem não souber escrever Roosevelt, dá um Google que é igualzinho do ex-presidente dos Estados Unidos. Mas vai estar aqui embaixo na descrição, não vai ter. Sem dúvida. Que legal. Roosevelt, foi um imenso prazer tê-lo aqui. Eu acho que a gente vai ter que chamar você de novo, porque você tem muita história para contar. A gente tem muito pouco tempo para contar todas essas histórias. Sim, esse programa serve como uma introdução do Roosevelt aqui. A próxima vez a gente vem direto já em cima de uma viagem, alguma coisa. Será um prazer. E quem quiser o Roosevelt de volta, ou até tiver perguntas, né, sobre essa experiência toda de conhecer vários países, ou até sobre a língua, né, o inglês, a gente pode entrar em contato por? Através do e-mail contato@viajacast.com.br. Aí você manda lá um e-mail, a gente pode conversar, trazer ele de volta aqui e perguntar o que você quer saber para ele. E aí, você gostou desse podcast? Saiba que você pode ajudar esse projeto com muito pouco. Através de uma assinatura mensal, você colabora e ainda ganha uma recompensa. Ajudando o nosso podcast, você pode ter acesso ao grupo secreto no Telegram. Olha só, é um grupo secreto, hein? Além de outros benefícios. No aplicativo PicPay, você procura o ViajaCast e escolhe o plano que quiser. Ou então, se você não conhece essa plataforma, acesse viajacast.com.br/assine. Lá tem tudo bem explicadinho. E o mais legal é que você pode ajudar a gente ainda no primeiro mês receber um cashback de até 100% do valor da assinatura. E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, é claro. Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook. Inclusive você pode nos seguir no Instagram, @viajacast. Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação. Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, @mac_e_manu. Não tinha Mac e Manu, porque alguém pegou antes, mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição. Lembrando que você nos encontra também nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, Castbox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje. Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam. Bom, temos um programa. Temos um programa. Um beijo. Um abraço. Um abraço para vocês também. Muito obrigado. Um beijo, Manu. Fiquem com Deus. Este podcast foi editado por Play Áudios.